Toda vez eu esqueço esse negócio de gravar. Bom, então a ideia é a gente fazer uma reflexão sobre essa prática, sobre a aplicação do atletismo, né? Então, tentar de alguma forma entender, né, essa presença do atletismo na vida do ser humano. Mas daí eu dependo muito, muito, muito de vocês, né, com essa interação, com essa ideia, né, de como a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu já explico Oi, direitinho. professor, bom dia, tudo bem? Dia, É a Cláudia. eu sei. Olha, cedinho, hein, Cláudia? Bom dia. Oi, eu tô de pé desde as 6h30, meu amor. Você tá bem? Tô. Então tá bom, vamos lá assistir a aula. Luiz, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou assistir a aula até 10 horas, tá? Porque eu vou 10h20, eu tô fazendo uma aula na autoescola, aí é Ai, 10 meu h Deus do céu, vai tirar porte de arma. Licença para matar. Na verdade, eu já tenho carta há 9 anos. Aí E o que agora que tá eu tô. fazendo lá? Foi suspensa a carta agora. Não, eu estou fazendo aula para habilitados, para mim perder a insegurança, para mim pegar um carro para dirigir, porque senão eu vou ficar a vida inteira sem dirigir. Tá certo, tá certo. Aí eu vou. É 10h20 minha aula, tá? Sim, senhora. Tá bom. Pode continuar. Não, eu não, nem comecei. Eu vou começar agora, porque eu espero até uns 10 minutinhos a galera chegar. Tá um Aí, gatão de vermelho, hein? oi? Tá um gatão de vermelho hoje. O gatão eu sempre tô, né, Cláudia? Não tem jeito. Miau. Aguenta agora ficando magro. Pensa agora Adorei ficando magro. esse miau da Rosa. Então, Ah, na eu verdade, gosto dele fofinho. não, mas é assim, eu continuo fofinho. Na saúde, para a saúde dele, ele tem que perder peso. Mais? Não. Tô falando assim, né? Você é lindo, fofinho, mas para sua saúde tem que ser mais magrinho. Não, mas então, mas mais ainda? Não, se bem que Não. eu quero mais 13 quilos ainda. Agora vai malhar para ficar saradaço. Eu tô com. Eu quero chegar a 80, tô com 93 agora. Legal. Mas vai conseguir sim. Não, claro que eu vou. Você acha que não? Já cheguei até aqui, já foram Ah, 34 quilos embora, você acha que não vai mais? olha que belezinha. A pandemia para você foi bom, tá vendo? Nem Viu? tudo é. É que você sabe o que aconteceu, né, aqui em casa. Não, você não me Bom, contou? é que é o seguinte, quando começou a pandemia, eu estava Sim. meio despreparado, não fiz compra. Aí não podia sair de casa para nada. Aí eu fiquei a pandemia inteira comendo só unha e tomando água. Por isso que eu emagreci, né? Tudo ele É, leva pro lado do bom humor, tá ótimo. é, não podia sair, eu tive que comer unha. Aí, mas tá tranquilo. Valeu a pena. Valeu a Tá certo. pena comer a unha. Então tá bom, professor, pode continuar, tá bom? Galera, olha só. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as diferentes práticas do atletismo. Até agora a gente estava bastante focado no que o atletismo oferece para a gente, né? E nos dá de possibilidade, falando do esporte, da modalidade olímpica, né? Da modalidade oficial. Então a gente viu lá o tamanho da pista, né? Entendeu um pouquinho de algumas das provas que a gente tem. A gente tem uma gama muito grande, né? Um leque muito grande de provas no atletismo e, e por isso a complexidade, né? Toda da modalidade. Por quê? Porque, como a gente falou, né? Logo, acho que na primeira aula, o atletismo ele envolve, na verdade, ele envolve, desenvolve e aprimora, né, os exercícios naturais. E quais são esses exercícios naturais, né? Os exercícios que o homem naturalmente usa, o ser humano naturalmente usa,
e usa desde os primórdios até para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então é o deslocamento, que é a caminhada ou a marcha, a corrida ou a marcha, né? Então o caminhar ou correr, o salto e o arremesso e lançamento. Essas três categorias de movimentos, né, vamos dizer assim, elas são naturais, elas são. A gente não precisa, na verdade, aprender, né? Porque instintivamente, né, já vem aí gravado no nosso DNA e no nosso instinto, desde que a gente é gente mesmo. É claro que se eu desenvolvo a técnica, o gesto técnico do movimento, eu vou ter um aproveitamento maior, melhor, uma eficiência muito maior. No entanto, quando a gente fica pensando apenas no esporte, né, como a gente vinha fazendo desde então, eu não vou dizer que a gente fica limitado, né? Mas assim, a gente começa a fechar, né, as portas para uma série de possibilidades que o atletismo pode nos dar, né, que ele nos oferece em, em, em relação, por exemplo, à prática cultural, né, a nossa participação cultural e estabelecida dentro de uma modalidade, né, dentro de um esporte, dentro de uma atividade que pode trazer aí uma série de benefícios para quem está praticando. É claro que vocês devem estar cansados de ouvir essa história dos benefícios da prática, né, do exercício, da atividade, em todas as disciplinas que vocês fizeram. Então a gente pode falar isso do handebol, do vôlei, do basquete, da dança, da musculação, do atletismo, de tudo, né? De todas as matérias práticas que vocês tiveram, da recreação, dos jogos e brincadeiras, do futebol. Por quê? Por quê? Pergunta. Primeira pergunta de hoje. Por que que todo Professor, mundo fala... Oi, fala, Rosa Maria. nada, prof. Você tinha meio que congelado, só isso. Aí eu Ah, achei que tá. era a câmera. Não, deve ser. A internet aqui tá variando bastante hoje. Tava chovendo agora há pouco aqui perto de casa, aí tá meio que instável mesmo. Olha só. Então, a ideia é, qual é a opinião de vocês, ou o que vocês já entendem, né? Ou concordando ou discordando, sobre os benefícios, né, da prática de atividade física, de exercício para a vida do ser humano. Quais são esses benefícios? Eles existem, não existem? É só balela? Tudo mentira? O que vocês acham? Eu acho não, eu tenho praticamente que certeza, porque eu estou sendo meu próprio objeto de estudo científico durante 6 Minha, meses, eu sou verdade, a minha gente, cobaia. verdade. E tenho saí de uma depressão graças, né, ao exercício físico e à sua constância. Teve altos e baixos, teve picos, elevações, tudo mais, momentos de querer desistir, né? Mas através do estudo e da persistência, a gente sabe que é através do movimento que a gente consegue ativar o sistema neurológico. E isso tem grande influência na nossa psique, minha opinião. Ó, chique. Gostei, gostei. Com argumentação adequada e tudo. Agora, Rosa, me fala uma coisa. Quando você fala dessa persistência, né, desses altos e baixos que você falou que passou por eles e tudo mais, como que você acha
que essa prática da atividade física, por exemplo, ela influenciou e auxiliou, né, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento e o crescimento da, do homem como um todo, do homem em geral. Se alguém É, quiser falar também, pode falar, não precisa ser só Rosa. claro, gente, me ajuda aí, porque eu não entendi muito bem a pergunta, não. Assim, você falou que para você, durante esses 6 meses, né, foi muito válido o que aconteceu com você, que você é o seu próprio objeto de estudo. Perfeito. Mas, e quando a gente fala desse exercício físico, né, na evolução do ser humano em todos os tempos, desde aí o Homo sapiens lá, os homens das cavernas e tudo mais, até a Ah, gente entendi. chegar hoje. Ah, é de extrema relevância para a sobrevivência nesse sentido, professor, porque, ao meu ver, se não fosse, por exemplo, o exercício de se locomover, né, o deslocamento, como que o homem iria continuar vivo, sendo que tem lá uma jaguatirica correndo atrás dele, né? Então ele precisa do movimento e ele, acho que ele adquiriu essa consciência justamente foi que na base do subconsciente, na base dessa, como que é? Ah, eu tinha acabado de falar, é na base desse efeito. Eu fico nervosa, professor. Você pede para Tá mim abrir a nervosa por câmera, tá quê? vendo? Não, Porque eu não abri. precisa abrir se não quiser, pode só falar, não Como tem fala, problema. é que o nome, o termo correto sumiu da minha mente, mas é através dos estímulos exteriores, e esse, vamos dizer, fugir de uma fera no meio do mato, é um estímulo, né, exterior. Então, através desse estímulo extrínseco, Ah, entendeu? chique. Ativa um gatilho de sobrevivência na mentalidade do homem que faz com que ele corra, né, para se manter vivo, e entre várias outras coisas. Isso foi de extrema relevância no decorrer da nossa espécie, porque se o homem lá atrás não tivesse feito exercício físico, atividade física que fosse a mínima da máxima, que era correr de uma onça jaguatirica, por exemplo, a gente não estaria aqui hoje, né? O Brasil não existiria, os continentes não seriam como são hoje. Pô, de repente já tinha sido melhor, né? Que a gente destruiu tanta coisa, na verdade. Ah, é verdade, fazer o Podia quê, ser. né? Bom, não, tô brincando. Ainda bem que isso tudo aconteceu. Não, mas é exatamente isso. Ninguém mais vai falar mais nada. Pro inferno vocês tudo, hein? Todo mundo dormindo já. Só a Rosa tá acordada. A Alissa chegou, nem falou oi. Bom dia, Alissa, tudo bem? Aí eu pegando no seu pé já, logo cedo. Então, o que acontece é assim, quando a gente pensa na ideia, né, da modalidade do atletismo, a gente começa a ver, né, é, diferentes áreas de atuação, diferentes formas, né, de utilização desse atletismo dentro da possibilidade que a gente pode ter, ou que sempre vai ter, né, em relação ao, ao desenvolvimento do ser humano, a utilização dessa prática e tudo mais. O que eu gosto de falar, né, eu acho bastante interessante que a gente destaque é sempre o seguinte: se ele é um exercício natural, se é uma forma para a gente já aprendida, já codificada, decodificada, né, já instintiva e que eu vou fazer realmente, né, em um dado momento eu começo a fazer sem que ninguém precise me ensinar, vamos dizer assim. Por que que muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, utilizam aquela fala assim, mas eu não gosto de atletismo.
eu não faço atletismo. Atletismo não tem motivo para mim, né? Não tem objetivo. Eu lembro uma vez que eu falei isso na escola, que a gente ia fazer atletismo e tal, trabalhar as corridas. Uma criança chegou para mim e falou assim: tio, mas atletismo é só correr? Eu falei assim: bom, as provas de pista são só correr, mas a gente tem as provas de campo, que tem arremesso, lançamento, tem salto, não sei o quê. Ele falou: tá, mas só isso? E eu não conseguia entender o que essa criança estava querendo me dizer. Eu só fui entender depois, quando ela falou assim para mim: mas eu não faço gol, eu não marco ponto, eu não faço nada. Atletismo é chato por causa disso. Aí eu entendi o que ela queria dizer em relação ao objetivo. Na verdade, ela não conseguia entender o objetivo da modalidade, o objetivo do esporte, e isso tornava o esporte chato. Então, por exemplo, quando eu falo, né, do futebol, a gente tem sempre aquela visão assim: eu tenho dois times, né? Cada time tem que defender um gol e tem o objetivo de pegar a posse de bola, conquistar a posse de bola, exercer uma supremacia sobre o seu adversário e conseguir chegar a fazer um gol. Então, ultrapassar, transpor, driblar, fazer qualquer coisa para que você evite a barreira e a defesa da equipe adversária. E no atletismo? Se eu pensar numa corrida de 100 metros rasos, o que eu tenho de objetivo? Só a linha de chegada. Ganhar do meu amigo que está do meu lado, ser mais rápido que ele. E muitas pessoas, né, muitas crianças, não conseguem entender esse real objetivo. Há uns 2 meses atrás, eu fiz uma live lá na Brincadeiras e Jogos, falando exatamente sobre o brincando com o atletismo, né? E, um cara que trabalha comigo, Francisco, um professor que trabalha comigo, na Escola Monteiro Lobato, eu lembro que ele estava assistindo a live, ele mandou um comentário que foi muito legal. Ele falou o seguinte, que o atletismo, dentre todas as modalidades esportivas, é o único que permite que você possa mensurar a sua evolução, que você vai competir com você mesmo, independente do resultado que você vai ter, né, ou vai apresentar em relação aos outros competidores, às outras pessoas que estão praticando. Então, a primeira competição do atletismo, a primeira motivação, o primeiro objetivo, né, como a Rosa disse, foi a sobrevivência. Mas e agora que a gente não precisa mais pensar nessa sobrevivência, né, como fator principal ou primordial do atletismo, né? O que a gente pode pensar? Eu posso pensar nessa minha competição interna, nessa minha evolução pensada, treinada, né? Para que eu melhore. Diga, quem chamou o Acho Daniel? que é, acho que é por isso que a corrida de rua cresceu tanto nos últimos anos, né? Que as pessoas acabaram encontrando um jeito de competir com elas mesmas, mesmo assim, não sendo profissionalmente, nem nada do tipo, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, mas aí eu vou ali, vou fazer uma corrida, vou treinar corrida, e aí eu vou superar os meus limites, vou ali numa provinha final de semana, ganho uma medalha, vou quebrando meu recorde pessoal, tananã, né? É exatamente isso. A ideia, Daniel, principalmente quando a gente fala das corridas de rua, as pessoas que conseguiram entender
esse propósito, né, aderiram. E essa adesão, ela foi muito recorrente, vamos dizer assim, exatamente dentro desse motivo. Quer ver? Eu recebi um vídeo, deixa eu achar ele aqui, cara, é muito interessante. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês, só que daí só vai ver quem está aqui, porque eu tenho certeza que a hora que eu puser lá no YouTube, o coisa vai tirar. Essa aqui, ó. Quer Aí, ver? professor, outra coisa que eu estava pensando também, na Hum, hora que você falou das crianças, eu já vi de criança também falar assim, mas como é que é o atletismo? Tipo, a gente vai correr, né? Não tem sentido. Mas, assim, acho que a competição já tá ali no dia a dia deles, eles nem percebem. Quando eles saem correndo da sala de aula e quer chegar primeiro na quadra, quer chegar primeiro no refeitório. Então sim, já eles já estão competindo entre eles ali uma prova de 100 metros já. exato. Perfeito! Só que o problema é exatamente esse, Daniel. O pessoal não consegue entender isso, visualizar isso. Então, para a gente, né, profissional, conseguir convencer, fazer a pessoa entender isso, né, precisa de argumentação como essa que você fez agora. Precisa da ideia, né, da utilização, né, desse propósito para isso. Agora, antes da gente continuar com a matéria, né, deixa eu mostrar para vocês aqui o danado do vídeo que eu falei. Quer ver? Eu acabei de achar ele. Ele está aqui. Eu só vou fazer isso. Só que daí eu vou dar uma pausa. Muita calma nessa hora, que ele vai rodar, eu tenho fé. Aí, peraí. Eu tenho que voltar. Eu tenho que. Peraí. Vamos lá. Eu apanho desse Teams aqui para compartilhar as coisas. Incluir som. Compartilha isso aqui. Agora eu vou deixar em tela cheia. Aí, agora vai ficar chique. Se não tiver com som, vocês me falam, eu volto tudo de novo, tá? Ó que muito louco. Não corra. Se eu pudesse dar um conselho a você, seria: não corra. Correr é um ato de loucura. Se você começar, vai perceber que seu corpo vai doer, suas pernas vão cansar, seus pulmões irão sentir a gana por oxigênio, seus pés serão maltratados e as unhas irão cair. Não corra. Se você começar a correr, vai perder as baladas de sábado com os amigos, vai sair de casa no frio, sua pele vai arrepiar e ainda assim não terá vontade de voltar para a cama. Não corra. Não seja como esses doidos que percorrem ruas, calçadas, parques, trilhas, respirando ofegante, com viseiras coloridas, fones nos ouvidos e relógios controladores de tempo e de distância. Quem, em sã consciência, trocaria o ar-condicionado do carro por uma corrida ao ar livre, com vento no rosto? Não corra. Correr é um vício perigoso. Você vai falar uma linguagem estranha. Seu vocabulário será inundado de palavras como pace, longões, fartlek, altimetria, regenerativo, canelite e endorfina. Seus amigos e familiares não entenderão quando você falar que quebrou naquela prova e ficarão apavorados quando você disser que deu 12 tiros no treino de ontem. Quando você menos perceber, seu roupeiro terá mais shorts, calções e camisetas do que roupas de pessoas comuns. Corredores são pessoas estranhas, que comem sem medo, bebem sem culpa, que correm dezenas de provas durante um ano, não ganham nenhuma, mas festejam cada uma delas como uma conquista olímpica. Corredores são loucos, confie em mim, não corra. Correr vai te trazer a sensação de que você é capaz de ir sempre mais além. Correr vai fazer você conhecer pessoas loucas que começaram a correr e se tornaram viciados, daqueles que falam com desconhecidos no meio de uma corrida. Estes viciados não deixam os outros largarem o vício. Não corra.
Corredores colecionam medalhas, têm mente saudável, fazem amigos de infância a cada prova que disputam. Corredores são pessoas felizes e isso é um grande perigo para a sociedade. Então, acredite em mim, não corra. Não corra o risco de se tornar um viciado incurável ou uma pessoa que possui a felicidade genuína. Não corra o risco de se tornar alguém melhor a cada dia. Professor, manda esse vídeo para mim, por favor. Eu tô aqui aos prantos, ó, emocionada. Então, Juro. assim, quando eu vi isso, eu achei tão incrível, né, a ideia desse vídeo, que assim, as pessoas às vezes, né, e a gente pode substituir, né, o corra, né, na verdade, por qualquer atividade física, por qualquer exercício, por qualquer modalidade. Então, quando eu perguntei para vocês, né, a primeira pergunta, quais eram os benefícios? Porque é isso, né? A gente começa a entender da importância que a gente tem e a importância que a gente pode, os benefícios, na verdade, que a gente pode alcançar a partir desse momento, né, dessa ideia de estar utilizando a, a corrida, a atividade física, tudo, né? Como uma forma muito eficiente, muito eficaz da nossa evolução. Mas tudo tem um preço. Então a gente sabe, igual ele fala, você vai ficar cansado, a sua perna vai doer, né? Dependendo do calçado e do volume, da intensidade que você fizer, suas unhas vão cair. Mas mesmo assim, você não desiste. Por quê? Porque como a Rosa falou no começo, essa atividade física vai mexer com a nossa autoestima, vai mexer com o nosso inconsciente, com a nossa psique e vai mostrar para a gente, né, de uma forma até irreversível, vamos dizer assim, né, que esses benefícios eles valem a pena. E, por exemplo, quando eu comecei lá Por que eu comecei a emagrecer? Isso eu não falei para ninguém até hoje. Vou contar para vocês, vou deixar público lá no YouTube depois. O que acontece é o seguinte, entrou a pandemia, né? E a gente continuou com as aulas online na escola. Só que as aulas da escola, elas não eram igual a que é com vocês, aqui ao vivo e tal, bonitinho. Eu tinha que gravar videoaulas, eu mostrando os exercícios, as brincadeiras que os meus alunos, as minhas crianças iam fazer. Quando eu gravava as aulas aqui em casa, meu filho estava me ajudando nas gravações, meu filho, minha filha, eles me ajudavam nas gravações, mas eu precisava editar os vídeos. Quando eu passava o vídeo do computador, né, do celular para o computador e tal, para eu fazer a edição, eu comecei a me olhar. Aí eu falava, cara, esse não sou eu. Como que eu vou mandar uma aula, né, para os meus alunos, né, uma aula de educação física para os meus alunos, eu gordão desse jeito? Aí eu comecei a observar os meus gestos técnicos. É claro, tem alguns que não é porque eu emagreci que melhoraram. Porque, por exemplo, os movimentos de corrida, para mim, realmente são muito difíceis por causa da lesão no meu joelho. Mas que a amplitude do movimento já melhorou, 70% já melhorou, porque eu estou mais leve, eu sinto menos dor. Apesar de ainda sentir dor para fazer uma corrida estacionária, para fazer alguns tipos de movimentos, apesar de ainda sentir dor, mas essa dor é muito menor. E com a dor menor, a qualidade do movimento está melhor. Então, isso foi
né, o gatilho que me impulsionou, que me estimulou a começar o processo. Beleza, comecei. Primeira semana, o que eu perdi em uma semana? Só 7 dias, mais nada. Não tinha alteração nenhuma no meu peso. Aí você pensa na primeira vez em desistir. Aí você fala, não, mas eu não posso, eu tenho que insistir. Eu olhava o vídeo toda semana, gravando um monte de aula, eu falava, cara, não pode. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso. Quando você começa a perceber a mudança, aí na segunda semana, você vai e sobe na balança, 500 gramas menos. Você fala, opa, né? Aquela luzinha acende, daí você fala, não, peraí, vou continuar. O negócio está dando certo, mas eu vou intensificar, eu vou melhorar, né? Aí eu ficava o dia inteiro em casa, dentro de casa, e eu não tinha aparelho nenhum aqui. Aí tem um aluno, um ex-aluno aí da Anguera, que é marceneiro, né? Marceneiro? Acho que é marceneiro mesmo. Que faz portão. Não, serralheiro, né? Marceneiro que mexe com madeira. Serralheiro é o que mexe com ferro. Serralheiro. Eu conversando com ele, perguntei se ele conseguia me ajudar fazendo para mim um suporte para minha bicicleta, para eu transformar minha bicicleta numa ergométrica. Aí ele falou, professor, tem jeito, eu faço um apoio assim, 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 tal, traz a bicicleta aqui em casa, eu monto você, coisa de 40 minutos, eu tenho material aqui. Eu fui na casa dele, ele foi e falou assim, você só vai ter que comprar um apoio, não sei o quê, fala na bicicletaria, que é a coisa para você carregar o amigo em pé. Aí eu fui e falei, aí o cara me vendeu, custou muito caro, R$ 13, né? Aí põe lá atrás na bicicleta, junto com o eixo, aí ele fez o negócio, ele cobrou 20 para fazer o suporte, eu voltei para casa. O que eu fazia? Tava eu e minha esposa, a gente assistiu um filme durante a pandemia, né? Quanto tempo tem o filme? 2 horas, beleza, peraí. Eu ia lá, pegava o suporte, pegava a bicicleta, punha na sala, ela ficava super feliz, né? Bicicleta na sala, ela queria me matar, mas eu subia na bicicleta, punha a marcha pesada, ela estava no sofá e a gente ia assistir o filme. Eu ficava 2 horas pedalando. Aí no outro filme, ela vinha pedalar, eu alongava. E a gente começou, nós dois, eu e minha esposa, a fazer essa troca. E daí deu no que deu. Ela emagreceu um pouco menos que eu, porque mulher, né, além de todas as complicações que a mulher tem na vida, né, ela também tem uma dificuldade um pouco maior, né, de Depois dos emagrecer. 40 intensifica, né, professor? Por Então, causa na da... verdade, depois dos 30, viu, Rosa? Ai, É, eu eu tô sentindo só agora. então, deu sorte, vamos dizer assim. É que, na verdade, após os 30 anos, a gente começa a ter uma diminuição, né, é, na produção hormonal e tal. Então, tem várias coisas que influenciam. Mas, normalmente, a gente começa a perceber, porque isso se intensifica após os 40. Mas, daí, ela perdeu um pouco menos de peso que eu. Mas, o que é natural também, né? Ela já tinha menos peso, é lógico, não precisava perder tanto, né? Então, a gente conseguiu fazer isso e a gente usou de práticas que a gente gosta, né? Então, por exemplo, quando era possível, saíamos nós dois para caminhar. Então, que horário a gente saía? Muito cedo, tipo 5h30, 6 horas da manhã, para ter a menor quantidade de pessoas na rua para a gente não ter contato. Nós dois de máscara e tal, a gente ia, caminhava 5, 6, 10 quilômetros e voltava. Na verdade, a gente nunca marcou a quilometragem, né? Mas a gente sabe que o caminho que a gente fazia dá mais ou menos isso. A gente sempre marcou tempo. Então a gente falava, hoje a gente vai caminhar 40 minutos. A gente sai nessa direção. A hora que der 20 minutos a gente volta. Aí o que a gente começou a fazer? Quando nos 40 minutos a gente começou a conseguir ir mais longe do que a gente foi na primeira vez, a gente aumentou o tempo para 50 minutos e depois para 1 hora. Então era sempre assim: eu vou 25 minutos. A hora que der 25 minutos a gente volta para casa. E a gente tem que chegar na porta de casa com 25 minutos.
Então a gente controlava o volume e a intensidade dessa forma, sem frequencímetro, sem marcador de pacer, sem nada, tá? Então foi tudo adaptações que a gente foi fazendo para conseguir entender, né, o processo, para conseguir evoluir no processo. E foi muito válido, né? E a gente ainda não parou. Agora eu voltando das aulas presenciais, como voltou na escola, diminuiu um pouco. Mas, por exemplo, as nossas saídas, né, para caminhar e tal. Mas aqui em casa, vou ver televisão, o programa tem 1 hora, põe a bicicleta aqui para dentro e vai pedalar. Aproveita o tempo para você otimizar o que você está fazendo, né? Isso tudo é uma questão de gestão de tempo. Então, eu lembro que por que eu não fiz nada disso antes? Porque eu negava a minha condição de obesidade, né? E eu falava que eu não tinha tempo. Mas tempo é gestão. Então eu fiz uma adaptação na minha bicicleta para a hora que eu tiver o tempo que eu tenho, que eu vou ter do meu lazer, que eu vou lá assistir minha novela, que eu vou assistir meu filme, naquele período eu vou pedalar. Por que não? Unir o útil ao agradável. Só que antes eu não entendi isso como útil nem como agradável. Hoje, com os resultados que eu alcancei e que eu pretendo ampliar, eu consigo ter a motivação, o foco, a determinação para persistir. Aí a gente volta, né, a falar do atletismo, da corrida de rua, das coisas que a gente estava conversando antes. Deixa eu minimizar isso, tá aqui. Então, olha lá. A gente entende, né, que quando a gente fala do atletismo, a gente tem a ideia de movimentos naturais e a gente percebe, como em qualquer outra modalidade, qualquer outro esporte, o quanto de espaço a gente tem para trabalhar. Então, por exemplo, olha lá, olha a quantidade, né, e a diversidade de profissionais envolvidos quando a gente fala do atletismo. Então, a primeira coisa que eu tenho são os atletas. Junto com eles, os técnicos, depois os preparadores físicos, nutricionistas esportivos, massagistas, psicólogos esportivos, assessores de imprensa, dirigentes dos clubes. E isso eu estou falando diretamente ligado aos atletas. E aqui, né? Além dos assessores de imprensa que estão ligados ao atleta, o pessoal que faz a locução, a transmissão, comentário, né, jornalistas esportivos envolvidos. Então, se a gente for pensar o esporte, o atletismo, existe muitas possibilidades e muitas formas de eu trabalhar envolvido com a modalidade sem ser, por exemplo, um atleta. Qual outro envolvimento pode existir sem ser um atleta profissional? Você acabou de dar as referências, professor. Que referência? O do envolvimento com o atletismo sem ser o atleta. Você Não, então, acabou de... mas como eu posso praticar sem ser esse atleta profissional? No amador? De forma Sendo amadora, de forma recreativa, de forma participativa, né? Então, por exemplo, quem faz caminhadas está fazendo atletismo. Porque a caminhada nada mais é do que a marcha, que difere da corrida porque não tem a fase de voo. É a base, é movimento natural. Então, quem vai passear, né, sei lá, num parque, numa represa, numa lagoa, no que for, e fica pegando pedrinha e jogando assim, para ver quantas vezes a pedrinha bate na água antes dela afundar, quando eu consigo jogar a pedrinha mais longe, para ver as ondas que ela vai produzir na água, está fazendo atletismo, arremesso e lançamento. Sabe? Quem vai brincar com a criança e vai pular corda, está fazendo atletismo, saltos. Então, o problema é que às vezes a gente não quer enxergar o atletismo
na nossa vida. A gente não quer enxergar o atletismo como uma prática que para a gente é comum, é corriqueira, é muito presente na nossa vida, né? Então, eu preciso entender que essa possibilidade é uma coisa que a gente precisa, para enxergar, para entender essa possibilidade, a gente precisa abrir a mente. A gente precisa conseguir ver a, a vida, a nossa atividade, o esporte, a nossa profissão com outros olhos, com olhos menos críticos, menos julgadores, né? Um olhar menos julgador e permitir para a gente a possibilidade de vivenciar. Então, por exemplo, eu acho uma pena, né? Dou os parabéns para quem pôde ir, para quem estava lá na aula prática, quem vivenciou, e acho uma pena quem perdeu. Eu entendo, né? Isso não é bronca jamais, pelo amor de Deus, né? Eu entendo algumas pessoas que tiveram receio, que acharam perigoso ir, né? Devido à pandemia e tudo mais, eu entendo perfeitamente, respeito. Vou ser muito sincero para vocês, eu também tinha receio, né? Mas eu profissionalmente falando, eu precisava estar lá. Eu precisava, eu tinha o dever moral de conseguir compartilhar pelo menos um pouco da prática com vocês, né? E eu acho que para mim foi muito gratificante ver o esforço, né, e a conquista de cada um, apesar de toda a dificuldade, apesar do pouco tempo de prática, apesar, né, da quantidade de informações que foram transmitidas, né, na aula. Então, por exemplo, a gente fez em um dia a parte das corridas e no outro dia os arremessos e lançamentos. Então, é muita informação, é muita prática, é muita modalidade, é muita técnica, é muita forma diferente de executar os movimentos, e o pessoal evoluiu, e o pessoal conseguiu entender, e o pessoal praticou, né? Isso, para mim, cara, é assim, mágico, né? É um negócio que não tem uma explicação que você fala assim, cara, foi incrível. Não tem outra coisa. É o que é o combustível, é o motivo, é, é o que impulsiona a gente a continuar, a gente a trabalhar, apesar das dificuldades, apesar das improvisações que a gente tem que fazer, a gente vê que vale a pena, né? E agora, isso só vale a pena quando quem vai para fazer, quando quem está se disponibilizando ou se dispondo a executar os movimentos, compra a ideia, né? Porque eu, como vocês sabem, eu dou aula há pouco tempo, né? Há 25 anos na docência, a gente vê, né, ao longo aí desse tempo, formando outros profissionais, quantos eu vi chegarem numa aula prática e falar assim, eu não vou fazer, eu não gosto dessa modalidade, eu não me interesso por essa modalidade, eu não vou trabalhar com ela. Muitos. Eu entendo as pessoas quando chegava lá, estavam indispostas, doentes, não tinham condição de fazer, e mesmo assim estavam lá ao menos para assistir. E quem estava lá só assistiu, mas podia estar praticando, podia estar vivenciando, e simplesmente porque não gosta, porque não se interessa, porque não vai trabalhar com isso, não faz. Aí eu fico pensando, cara do céu, como vai ser esse profissional para estimular outras pessoas a fazer, né? Como vai ser o processo que esse profissional vai estar utilizando se ele nunca vivenciou a modalidade, a atividade, o exercício?
Eu sinceramente não consigo ver, não consigo entender, né? Então, é difícil demais. Aí, a gente precisa entender o seguinte, olha só. Além de todos esses profissionais, né, a gente já está falando sobre isso, as diversas formas que o atletismo está presente no nosso dia a dia. E daí o que acontece? Hoje, a web aula traz para a gente o atletismo enquanto uma modalidade educacional e de lazer, como uma atividade de manutenção de saúde e como uma atividade corporativa. Além desses modelos, dessas formas, dessas aplicações, eu gostaria que vocês também complementassem, que vocês dessem outras ideias ou outras possibilidades, mesmo que não tenha sido testada ainda, ou por vocês ou por ninguém, dessa utilização do atletismo. Tudo bem? Então, olha lá. Atletismo e educação. O atletismo deveria ter um lugar de destaque entre outras práticas esportivas na escola, por causa de diversas características, tais como o fato de ser o esporte mais antigo, né? Estar entre os esportes mais antigos e tradicionais de todo mundo, sendo historicamente construído, né? E se expressando como uma manifestação cultural que influencia e pode ser influenciada pelo meio social. Galera, muito se fala, quando a gente fala da educação física escolar, no Quarteto Fantástico. O que é o Quarteto Fantástico? Handebol, basquete, vôlei e futsal. Essas 4 modalidades são as 4 modalidades mais praticadas, mais ensinadas e mais instruídas, vamos dizer assim, dentro da esfera, né, da educação física escolar. Por que vocês acham que se trabalha muito essas 4 modalidades? Qual a opinião de vocês? Ninguém tem opinião. Tudo bem. Professor, eu não sei, tipo, se tem relação com a mídia, alguma coisa assim, sabe? Que eu acho que é o que mais se passa na TV. Professor, você pode repetir fazendo um favor? Qual a opinião de vocês em relação à educação física escolar trabalhar muito as 4 modalidades só, né? O Quarteto Fantástico. Vôlei, basquete, handebol e futsal. Qual a opinião de vocês? Por que se trabalha só isso, não se vai além? O Daniel falou que acha que é uma influência da mídia, que são as modalidades que teoricamente mais aparecem. Eu acredito que é uma construção cultural. Uma construção cultural, Rosa, mas baseada em quê? Baseada porque são... Ai, tá dando interferência aqui. Talvez seja uma maneira mais simples, talvez seja mais recreativo, talvez seja isso, professor? Olha lá, uma maneira mais simples e mais recreativa, beleza. A influência da mídia e a construção cultural. Faltou uma coisinha que é muito importante. Tudo que vocês falaram tá certo, mas falta um complemento. Sabe a cereja do bolo? Talvez seja um meio mais prático do aluno, principalmente se tratando de um aluno, da criança iniciante, assim, está aprendendo, talvez seja o esporte mais simples, mais... Da iniciação esportiva. Isso. Esportiva. É quase isso. Cadê a minha cereja do bolo? Poxa vida, achei que eu ia conseguir. Faltou a cereja. Você pôs meia cereja. Já fui bem, hein? Falta a outra metade. Professor, Oi, fala, Daniel. será que teria uma relação com... não sei se é interesse ou a capacidade dos profissionais em passar isso para os alunos? Também. Mas tem um outro detalhe,
estrutural muito importante. A grade curricular? Não. Estrutura mesmo, estrutura física. Então falta da pista, porque a quadra você consegue fazer todos esses esportes A na quadra. quadra, exatamente, ó. Handebol, vôlei, futsal e basquete, teoricamente usam o mesmo espaço, a quadra. E é muito mais fácil você conseguir ter uma quadra na escola do que ter uma pista. Por causa da demanda de espaço e tudo mais. Então, essa construção cultural que a Rosa citou, além dela, eu colocaria ainda o comodismo de alguns professores. Que eu tenho certeza que daqui da Anhanguera não vai sair nenhum professor acomodado. Né? Amém! Porque é o seguinte, amém, foi bom. Porque é o seguinte, legal, professor, eu estou lá na quadra, os meus alunos estão lá, eu vou dar a bola, que é o material, assim, vamos dizer, mais rico que a gente tem, né, dentro da educação física. Eu não conheço nenhum outro que seja tão versátil e que dê tantas possibilidades, né, de criação, de movimento e tudo mais, que não a bola. Aí eu começo a unir o útil ao agradável. Eu vou trazer o material que eles mais gostam, que eles mais utilizam, vou colocar esse material para ser utilizado dentro da quadra, que é o espaço que eu tenho, e eu vou pegar a influência da mídia, o que eu vejo na mídia, e as crianças também, sobre o basquete, sobre o voleibol, sobre o futsal, e às vezes sobre o handebol, e vou construir, né, o meu planejamento, o meu programa de aula. Pronto, acabou, está feito. Professor, Professorzinho vagabundo, né? Oi, fala. tipo, o Quarteto Fantástico é uma coisa obrigatória que o professor tem que passar durante o ano? Ou cada Não, professor... é comodismo. Aí é que tá. Porque é fácil, sabe, Alissa, quando a gente começa a fazer o negócio, por quê? Você já tem o material. Você já sabe a progressão que você vai fazer, porque quando você fez o seu primeiro planejamento lá do futebol, da educação física escolar, com essas 4 modalidades, né? Você viu que deu certo com as crianças, então você tem as aulas montadas, você não precisa pensar, você não precisa estudar. Você simplesmente faz o quê? Repete. Então você está dando a mesma aula que você deu no século passado e ela está dando resultado, e as crianças estão evoluindo, porque fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, e daí elas estão gostando porque elas perceberam a evolução, e você ficou na sua zona de conforto. Esse é o grande problema. Por quê? Porque se eu pensar em fazer uma introdução do atletismo, eu posso fazer a iniciação do atletismo sem ter a pista, por exemplo? Será que eu consigo? O que vocês acham? Sim, consegue. Consegue. Mas o que eu preciso fazer, Rosa? Eu já tinha dito anteriormente, mas eu repito, acredito, posso estar equivocada, com jogos e brincadeiras, mas principalmente nesse quesito de corrida, brincadeiras como pega-pega, pique-esconde, entre outras aí que a gente pode pesquisar e estudar. Exato. Então eu vou adaptar, né, as atividades que são possíveis, e a gente sabe muitas, porque no atletismo às vezes nem pesquisar a gente precisa, Rosa. Sabe por quê? Porque assim, as brincadeiras tradicionais vêm de movimentos naturais. Como você falou, o pique-esconde, o pega-pega, pique-bandeirinha, pula-sela, tem várias. Queimada, né? Ó, só nessas 3 brincadeiras. Pega-pega, pique-bandeirinha e pula-sela, não, pega-pega, queimada e pula-sela, eu tenho as 3 categorias, os 3 exercícios naturais: correr, saltar e arremessar. Então, quantas variações de brincadeiras eu posso fazer? Quantas
adaptações de atividade eu vou conseguir fazer para contemplar o atletismo, que vai ser base, que vai ajudar o desenvolvimento aí depois do Quarteto Fantástico. Só que o problema é que eu tenho que me envolver, eu tenho que dispor de tempo de pesquisa, de estudo, para que eu faça a adaptação adequada daquela atividade, na quantidade, na intensidade adequada para os alunos que eu tenho. Só que o nome disso é trabalho, né? E quando tem que trabalhar, por que eu vou mexer no que está quieto? Já estava bom do jeito que estava, Luiz. Não inventa, pelo amor de Deus. Né? Não é assim que as pessoas vão falar? Só que você está inventando com um grande objetivo de evolução, de melhoria, de aumentar possibilidades. E quando a gente fala isso dentro do processo de formação da criança, que vai acontecer nesse período escolar, o que eu preciso fazer? Estimular, oferecer, ofertar a maior variedade possível, a maior diversidade possível. E desta forma, eu consigo trabalhar de forma multidisciplinar. Então, quando a Rosa falou da parte cultural, eu consigo entender a manifestação cultural do atletismo relacionada às manifestações culturais. Por exemplo, os jogos tradicionais, as brincadeiras tradicionais no Brasil, de atividades folclóricas. E eu posso procurar isso em outros países. Agora, volto a insistir. Isso dá trabalho. Então, se você não tem um propósito adequado, se você não tem a vontade real de fazer, certamente você entrará naquele ciclo vicioso que é a zona de conforto. Professor, mas daí eu entrei, mudei de ideia. Consigo sair? Consegue. Mas você não pode mais uma vez desistir, né? Parar, não fazer, porque vai ficar com preguiça depois. Não dá para a gente começar e parar, começar e parar, começar e parar. Existem alguns processos de mudança na vida da gente que eles têm que ser permanentes. E quem dirá até eternos. Porque, por exemplo, ao emagrecer, como a Cláudia falou hoje, né, eu estou pensando na minha saúde. Eu ganhei pelo menos mais 10 anos de vida. E isso falando por baixo. Então eu já ia viver 250, mais 10, 260. O que eu vou fazer até lá? Então eu tenho que pensar e me ocupar. Professor, você quer viver tudo isso? Só isso. Misericórdia. Quer coisa melhor do que estar vivo? Ah, Tem? claro. E com saúde, então, melhor ainda, né? Então, né? E é para isso que a gente está trabalhando. É para isso que a nossa profissão existe, né? Para essa promoção de saúde. E fazer as pessoas entender essa promoção de saúde. Fazer as pessoas entender essa busca. Nada melhor do que o nosso exemplo, o próprio exemplo pessoal, para mostrar, para convencer, como a Rosa disse, nós sermos Professor. a nossa cobaia, o nosso instrumento de estudo. Sim. Exato, teacher. Oi? Não te cortando e ao mesmo tempo te cortando, tem como você enviar esse material para a gente? E material? Os slides aí que você tá das aulas? Esses slides, Cláudia, eles são a web aula de vocês. É Ah, print da tá. web aula. Ok, tá bom. Mas se Tá quiser, eu ótimo. Aham. posso mandar, não tem problema. Tá bom. Mas Eu ele tô é aqui print com da a web aula. tarefa, é eles mesmo. Ah, É tá bom. igualzinho. Eu sou folgado. Eu pego o material e falo assim, não vou nem criar. Olha, copia e já era. Então, olha lá. Ah, tá. Olha A o gente pode, exemplo. a gente pode entender o seguinte. Quando a gente vai fazer a ideia, né, do atletismo, então eu vou usar ele na escola.
né? E eu fiz a criança conhecer na escola, gostar e tudo mais, e eu crio o hábito nessa criança de ser uma criança ativa. Essa criança ativa, ela vai ser um adolescente ativo e vai continuar fazendo atividade, vai se tornar um adulto ativo e vai continuar vendo os benefícios e as vantagens da atividade, vai chegar a ser um idoso ativo. Então, quando a gente fala do sedentarismo, quando a gente fala do percentual de pessoas, né, no Brasil, que é um percentual baixíssimo, que faz atividade física regularmente, que frequenta academia e tal, é um percentual da população muito baixo. Eu consigo reverter esse quadro com o meu exemplo, com campanha de divulgação, com tudo, consigo. Mas ainda o alcance é pequeno. Se eu tiver a consciência, se eu, profissional, tiver a competência e a dignidade e a preocupação com essa criança ativa e incentivar a transformar, não, ou melhor, com a criança sedentária, e eu incentivar essa criança a se tornar ativa e ela aprender a gostar da modalidade, com uma mudança cultural, com uma mudança geracional, cerca de 10, 15 anos, eu vou ter adultos ativos. E a sequência vai continuar. Então, para eu combater, minimizar ou mesmo acabar com a inatividade, o sedentarismo adulto, eu preciso investir na criança. Eu preciso tirar a criança dessa linha a qual ela está assumindo, que é a linha do sedentarismo. E como eu faço isso? Bom, o atletismo me propõe, provas individuais e em grupo. Então, eu posso competir comigo mesmo, eu posso fazer a minha prova, o meu melhor tempo e tudo mais, mas eu posso me juntar a um grupo de amigos e começar a trabalhar, e começar a correr, e começar a fazer uma atividade, seja ela qual for, mas desde que eu dê continuidade, que eu continue com esse grupo, que eu continue me sentindo bem ao fazer as atividades que eu faço, tá? Uma outra é pensar nessa prática em diferentes espaços. Então, o Daniel falou uma coisa que é muito importante, e a gente que vive o esporte, às vezes a gente se limita, né? O atletismo eu preciso da pista. Tá, beleza. Mas eu não consigo adaptar em outro lugar. Eu não consigo fazer, né, os movimentos, o gesto técnico em outro lugar e de repente até usando esse outro lugar como uma forma de aumentar a intensidade, né? Eu tenho que entender isso. Então, por exemplo, eu dou treino lá no João do Pulo. O dia que eu tô inspiradíssimo assim, que eu tô quase um anjo, né? Eu viro pra galera e falo assim, hoje nosso treino é na praça lá fora. Tem uma praça atrás do João do Pulo, que tem uma pista lá de caminhada e tal, toda cimentadinha, bonitinha, dá um pouco mais do que a distância da pista. Mas essa não é o X da questão. Ela tem uma subidinha, que essa subidinha ela não é íngreme, sabe aquela subida assim de matar o peão? Mas ela é longa. Ela tem quase 300 metros, daquela subidinha levinha. Aí eu adoro levar o povo para correr lá. Aí ao invés de correr 100 metros como eles correriam na pista, eles vão correr os 300. Eles ficam lá do outro lado da praça. E eu apito, eles vêm correndo. E eles vêm, e não chega nunca, e vem. Quando passa por mim, estão quase tropeçando na língua. É a coisa mais linda do mundo. Aí eu falo para eles, descansa aqui, que depois vocês vão voltar correndo. Então o que eu trabalho? Eu trabalho estímulos diferentes, inervação diferentes, grupos musculares diferentes e desafios ainda mais diferentes. Por quê? Uma coisa é você coordenar e controlar a sua corrida
quando você está correndo numa subida íngreme? E como fica essa coordenação quando você está descendo esse percurso? Eu ia falar descendo essa descida, ia ficar horrível, né? Então, eu tenho que pensar as possibilidades, né, de condicionamento físico que eu vou dar ao fazer isso. Mas eu também tenho que entender, vou usar implemento ou não? Vou fazer trabalho de arremesso e lançamento? Vou fazer trabalho de corrida de barreira? Eu tenho várias possibilidades. Eu tenho que também entender isso. E isso vai gerar nesse meu grupo, né, regras e habilidades socioemocionais que são envolvidas em estar sendo desafiado, estar saindo do cenário comum e procurando outras atividades? O que vocês acham? Eu estava ontem. Repita, por favor, professor. Vocês acham que essas possibilidades que a gente implementa para as pessoas, que a gente indica para as pessoas dentro do atletismo, das provas individuais ou em grupo, diferentes espaços, usar material ou não, né? Trabalhar diferentes níveis de condicionamento, performance, gesto técnico e tudo mais, o que você quiser, vai melhorar, vai fazer a pessoa pensar mais nessas habilidades socioemocionais que estão envolvidas? Com certeza. Professor, eu queria até dar uma salientada quando você falou desses implementos, né, as várias possibilidades dele. Acredito eu que, principalmente na iniciação esportiva, com crianças, a criança tem algo riquíssimo que a gente, que é adulto, e no decorrer dessa evolução da fase, né, de infância para adolescência e depois adulto, a gente está perdendo e vem perdendo cada vez mais com a idade, que é o senso da imaginação, né? Essa criação imaginatória que a criança tem e que dá para explorar muito, acredito eu, sem precisar de uma pista de atletismo. Você pode falar para a criança, imagina que você está numa floresta, vamos pular o tronco de uma árvore, olha o rio. E daí, Rosa, você toca num assunto que eu ia comentar antes de você falar. Eu estou fazendo um curso numa escola de criatividade. Então, eu estou passando por alguns módulos, né, desse curso. Então, eu já fiz o módulo de reaprendizagem criativa, já fiz o curso de técnicas de criatividade. Agora eu estou fazendo o curso Cri, Criando Crianças Criativas. E nesse curso, eles falam o seguinte, que a habilidade mais importante para o ser humano daqui para frente, eles têm duas projeções, 2025 e 2050, do crescimento da população e tudo mais, e das possibilidades de emprego e de trabalho. O LinkedIn, eu acho que é assim mesmo que fala, é aquele tipo um Facebook de trabalho mais corporativo e tal. Sim. Ele elencou as principais habilidades para o profissional do futuro, independente de qual é a sua área de formação. A criatividade é a habilidade mais importante para um profissional de destaque. Anotem isso. A criatividade é a habilidade mais importante para um profissional de destaque. Quando a gente fala dessa reaprendizagem criativa, quando a gente fala de técnicas para melhorar a nossa criatividade, uma coisa eu tenho que estar ciente. Para aumentar a minha criatividade, eu tenho que estar aberto às experiências, eu tenho que aprender a dizer sim,
e eu tenho que dar autonomia para as pessoas. Então, a criatividade não precisa ser nada mirabolante, não precisa ser nada faraônico. Criatividade nada mais é do que a resolução de problemas. Uhum. Aí, o que eu tenho que entender é quando eu falo para mim mesmo, eu não sou criativo. Euzinho estou bloqueando os meus processos criativos. O Exato. professor, quando fala para a criança, quando a criança inventa uma história, como a Rosa falou, de estar numa floresta e pular o tronco da árvore que caiu, porque tem um tiranossauro Rex correndo atrás de mim e eu tenho que ser muito rápido, como se os dinossauros tivessem vivido na mesma época que os seres humanos. Mas tudo bem, é imaginação mesmo. Então eu tenho que conseguir criar um enredo, uma história e como eu vou falar, e uma possibilidade, né, de trabalhar essas minhas habilidades, não só as físicas, mas como também as cognitivas e emocionais, para que eu consiga evoluir. Tudo bem? Aí, quando a gente fala de saúde, a saúde é uma característica, é uma exigência, é uma, sei lá que palavra usar, mas é a parte mais importante para nossa vida. Então a gente sabe que a correria do dia a dia, as nossas mudanças de hábito, a evolução do ser humano, a construção das cidades, tudo isso fez com que a gente mudasse a configuração, principalmente do nosso corpo. Por quê? O comodismo e a facilidade é uma coisa que está dominando o nosso mundo. Então, por exemplo, eu lembro, quando eu era menor, todo domingo a minha mãe preparando o almoço de domingo, porque o meu avô ia almoçar em casa, a gente recebia visitas, né, de sobrinhos dos meus pais, e, né, sobrinhos dos meus pais, logo meus primos. E eles vinham para almoçar. Então, minha mãe fazendo aquela macarronada tradicional do domingo, e salada, e não sei quem. Quem não tem essa lembrança? Como que acontece hoje? Zap Zap, iFood, em casa. Então, o ser humano assumiu aí uma postura sedentária muito, não sei nem que palavra usar, cara, muito rigorosa, vamos dizer assim. Mas não era essa palavra que eu queria. Mas assim, e ele não está percebendo, ele está achando que é vantagem ele ficar sem trabalhar, ele está parado, está em casa, descansando. Só que essa não é a realidade do nosso organismo, do nosso corpo. Então, quando a gente pensa no atletismo como saúde, a principal atribuição, vamos dizer assim, né, e a principal característica ou o principal nicho de mercado foi o que o Daniel falou no começo, que são as corridas de rua. E dentro do atletismo, a gente chama aqui, ó, cadê ele? De pedestrianismo. Tá aqui, ó, pedestrianismo. As corridas a pé. As pessoas que fazem isso buscam saúde, como no vídeo mostrou. Então, essa é uma outra possibilidade, uma outra forma de utilização. Então, a gente já falou da escola, a gente está falando do atletismo na saúde, que daí eu saio do ambiente escolar, paro de pensar somente, né, na criança e começo a pensar na população como um todo. Tudo bem? Aí depois eu tenho o atletismo de lazer, né? Aí eu volto a insistir
nas corridas de rua, por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a saúde, mas estão, lembra de unir o útil ao agradável que eu falei? Né? Então, eu vou fazer o meu lazer correndo junto com os meus amigos, me divertindo, numa corrida das cores, como essa aqui, né? Que está na foto. Então, além de estar fazendo meu hobby, meu lazer, eu também estou cuidando da saúde. Então, eu começo a unir o útil ao agradável. E para isso, né, quando a gente pensa no atletismo associado ao lazer, a gente precisa pensar no espetáculo. O que realmente vai atrair as pessoas? Será que só o percurso, a camiseta que eles vão ganhar com a medalha no final da prova? Será que só isso é suficiente hoje? Para quem é aficionado por correr, quem gosta de correr, pode ser. Para quem não gosta tanto, pode ser que o ganhar, né, a camiseta da inscrição, a medalha no final da prova, seja para essa pessoa o principal motivo. E, com base nisso, esse motivo ele fica renegado, entregue, não sei a palavra, mas Banalizado? Não é banalizado. Sabe aquela coisa assim, Rosa, que só serve isso para mim? Então, por exemplo, se eu for pensar no espetáculo, por que criaram essa corrida das cores? Olha que interessante. O esporte de entretenimento, né, que consumimos principalmente nos estádios e pela internet, no caso do atletismo, no espaço da televisão é muito Professor, pequeno. que cachorrada é essa aí? Que eu não estou entendendo nada de um monte de cachorro latindo. É que assim, eu tenho 2 aqui em casa, daí o meu vizinho tem mais um, o vizinho do lado de cá, o do outro lado tem um, e o da frente tem 5, cara. Jesus amado. O cara é doidaço. E o que ele faz? Eu acho muito louco. Porque ele pegou todos esses cachorros na rua. E todo dia, quando ele sai para trabalhar, o que ele faz? Ele solta os cachorros na rua de novo. Aí eles ficam aqui na rua andando, e os cachorros que estão presos aqui ficam tudo louco latindo. Porque eles querem Mas conversar, quer passear, entendeu? Aí, mas é legal que assim, ele solta os bichinhos na rua. Quando ele chega do trabalho, ele abre o portão de novo para todos eles. Daí todos os bichinhos entram. Aí ele dá ração, dá água, dá tudo, daí fica preso lá na casa dele. Só que daí, como os bichinhos são da rua, estão acostumados a andar, eles ficam latindo querendo sair. Aí ele só larga na rua de novo no outro dia, quando ele vai trabalhar. E a gente vive esse inferno astral de cachorro latindo o tempo inteiro. Mas eu não acho ruim o cachorro latir, porque eu vou ficar assustado quando ele aprender a falar, cara. Imagina, você chega no cachorro e fala assim, ei, tá tudo bem? Ele fala, tô, cara, tô meio com fome hoje, essa ração que você tá dando aí tá meio ruim, mas tudo bem, vamos assim mesmo. Eu vou assustar. Então deixa ele latindo por enquanto, que eu já tô acostumado. Mas que atrapalha, atrapalha, eu sei. Isso porque ó, eu estou usando fone e microfone que diminui, né, essa propagação de som externo. Se eu tivesse só com o microfone do computador, né, do notebook, aí vocês não iam ouvir nada mesmo. Bom, mas voltando aqui ao espetáculo, então a gente precisa entender o seguinte: o que é essa corrida de espetáculo? Né? Essa atividade, a utilização do atletismo no espetáculo. É quando a gente consegue unir o hobby das pessoas com um trabalho estrutural e técnico muito bem feito, mais as coisas que vão atrair as pessoas. Então, por exemplo, essa corrida das cores. Essa corrida das cores, cara, é um negócio totalmente doidão. Porque o pessoal passa e em determinados pontos do percurso tem um grupo de staffs que vai jogar um pó colorido pelo qual você vai passar correndo. Galera, esse é produzido, né, à base de petróleo e tal, não sei o que, tudo mais, que pode te dar um monte de problema quando você passa correndo e aquela nuvem do pó tá coisa, e você está respirando aquilo.
olha o quanto de obstrução pulmonar você está fazendo, né? Tem algumas pessoas que fazem de forma mais caseira esse pó, daí ele é feito com maisena e anilina. Como que você faz? Sabe aquelas anelina comestíveis? Aquelas que põem em bolo Sim. e tal? É com aquilo lá. Você vai misturar aquilo na maisena e vai levar ao fogo e tal, não sei o quê, porque tem que espalhar a cor em toda a maisena, só que tem que desidratar ela ainda mais, para ficar bem pozinho. Eu não sei, tem lá uma temperatura, tem um jeito certo de fazer, eu não sei. Eu sei que o povo faz com maisena e anilina. Só que quando você respira aquele pó, para o pulmão, isso é altamente prejudicial. Só que o povo quer o espetáculo, quer a bagunça, quer estar aqui, ó, alegre, contente, feliz. E daí eles vão assim mesmo, tá? Que quando a gente fala dessa parte do espetáculo, junto ao espetáculo, a gente tem o atletismo no mundo corporativo, né? Então, pessoas e empresas, né, adotando o atletismo para montar, né, montando equipes para competir, né, para ir para a corrida de rua. Então, por exemplo, você tem uma empresa de, sei lá, de roupa esportiva. Você tem uma confecção de roupa esportiva. De repente, o meu público que vai comprar o meu material é o público de corrida de rua. O que eu faço então? Um monte de camiseta com a minha propaganda, nome da minha empresa, telefone, o melhor lugar de compra é aqui, faço um slogan, sei lá. Põe num monte de gente, monta uma barraca na concentração dessas pessoas, só que junto comigo eu levo os meus contatos, meu cartão, quais são as minhas redes sociais e tudo mais, porque as pessoas que vierem me procurar perguntando do material, ó, esse aqui é meu cartão, entre em contato comigo, eu que faço, eu tenho a confecção, faço personalizado e tal. Então eu começo a entender, né, que eu sou apaixonado pelo atletismo, eu estou altamente envolvido com o atletismo, mas eu não sou atleta de atletismo. Eu sou um empreendedor, eu sou um treinador, eu sou um empresário, né? Eu sou dono de uma equipe que está competindo, então eu tenho diversas possibilidades. E daí vocês devem estar me perguntando, tá, professor, mas como que eu vou entrar nesse mundo se eu não conheço ninguém? Comece a se aproximar, comece a ir, comece a entender, vai aprender o processo. Por quê? Porque apesar de tudo que está acontecendo, o pessoal do atletismo e das corridas de rua são o público mais fiel dentro do esporte. O mais fiel, né? Você vê pessoas, ó, ano passado já diminuiu a quantidade de provas, né, de corridas de rua aqui em São José, aí devido à pandemia e tudo mais, mas também, né, devido à diminuição do circuito de corrida de rua. Por quê? Porque tem muita gente, o circuito, ele funciona da seguinte forma, ele vai para várias cidades e promove as provas. Aqui em São José foi sempre uma cidade que teve muito interesse, muita procura pelas corridas. Aí o que o pessoal do circuito fez? Estabeleceu que eles viriam 3 vezes por ano para São José. Fora as outras empresas que não são do circuito, né? Que nem tem aquela Oscar Run, né? Que às vezes acontece à noite. Então eles vão começando a pôr, entre aspas, tempero nessas provas, né? Para ela ficar ainda mais interessante. Tudo bem? E o que acontece com isso?
uma das coisas que eu tenho que me preocupar muito é eu, enquanto empresário, eu, enquanto empresa que estou organizando a corrida, na organização e na logística de tudo. Das pessoas que vão pegar os kits, que tem a camiseta e tudo mais, das pessoas que vão ter que pegar o chip para colocar, para marcar o tempo, observar o número, disponibilizar a hidratação. Se é uma prova mais longa, de 10 quilômetros, e vai ter junto com ela de 5, como que eu vou separar, né, as chegadas e tal, e a contagem? E outra coisa muito importante, quem vai fazer o controle de voltas dadas nesse dia? Como que vai ficar o negócio? Então eu tenho que pensar em toda a estruturação do equipe para que eu consiga fazê-la entender dessa importância. Tudo bem? Compliquei demais? Só enrolei? Ou tá dando para entender? Tranquilo. Tá dando para Vai, entender. tá entendendo. Agora o bicho vai pegar. Vou até tomar água. Agora vocês que vão dar aula. Vocês que vão terminar a aula. Quais são os outros locais? Não vale repetir esses que a gente já falou. Quais são os outros locais e quais são outras formas que eu posso utilizar o atletismo? Agora eu quero só ouvir. Sou todo ouvidos. Não, calma, fala um de cada vez. Isso de acordo com o que a gente veio aprendendo até agora, teacher. Com o que você está aprendendo, com o que você já viu, com o que você já conhece, com o que você quer inventar. Dê asas à sua imaginação. Qualquer ambiente, o meu quintal pode ser, né, essa ferramenta, desde que eu adapte e, principalmente, use a criatividade e os materiais também que eu posso ter dentro da colchão velho, a corda do meu varal devidamente adaptada, pode parecer bobo, mas eu posso pegar minha fita crepe, passar por cima desse varal, né, uma fita crepe colorida ainda, se for o caso. Se não for colorida, pinta ela, vai dar um trabalhão, mas vai dar. Põe o colchão lá, já vira uma plataforma de salto para criança. Eu fazia isso muito com meus filhos, então... Você tem quantos filhos? 3, teacher, Qual mas a era para idade? ter 5. O Marlon tem, acho que todo mundo já conhece, tem 26 anos. Não vocês aí, né, gente? A maioria dos meus amigos. Todo 26 mundo, a anos. gente faz parte do mundo, então não é todo mundo. Ah Eu lá. também faço parte do mundo, mas Então, às mas vezes você eu acho que eu sou conhece de ele muito bem. Marte. Então, Marlon, 26 anos. Maria Gabriela, que está no TCC lá na UFMG de jornalismo, que tem 23. E a minha caçula, que é o meu braço direito aqui em casa, que me ajuda com meu filho, Maria Isabel, 18 anos. Que legal. Show, muito show. Então, essas atividades do brincar, essas possibilidades do brincar, elas são de extrema importância, né? E como você falou, eu posso adaptar material, local, atividade. O que eu preciso? Saber usar minha criatividade. Perfeito. Mas eu preciso também ter uma coisa que é muito importante, que é a iniciativa, né? Tem gente que fala que tem vontade, fala que está interessada, mas que não tem iniciativa de fazer, não tem iniciativa de dar esse passinho para começar o trabalho, para evoluir no trabalho. Beleza. Quem mais? Professor, acho que
Hoje em dia a gente vê muito, né, as salas de CrossFit utilizando bastante o atletismo, dá para usar bastante na academia também, conciliar treino. Conciliar treino como, Daniel? Da musculação com, assim, o treino anaeróbico com aeróbico, vamos supor. É que nem quando eu estava trabalhando na academia, o professor, a gente tava conversando lá, ele falou assim, cara, eu gosto de utilizar bastante esse método de treino e tal, aí ele tava falando comigo, né? Ele falou, eu faço bastante assim, com o pessoal que chega bem fortinho aqui, assim, na academia, né? Pessoal bem gordinho, assim, um treino, um dia da semana, o cara vai pra bicicleta, vai correr na esteira, vai fazer um treino assim, e aí no outro dia vai pra musculação. Aí outro dia, vai lá, esteirinha, correr, ou então às vezes o cara nem pode correr tanto, né? Mas uma caminhada, e aí assim vai progredindo mais, e no outro dia musculação de novo. Certo, perfeito. É, quem mais? Tem mais alguém? Quando Ninguém. vamos para o trabalho, gente, quando vamos para o trabalho, a gente põe um tênis no pé, faz ali, tá? Vai para o ponto de ônibus, não quer ir a pé para o trabalho ou de bike, dá uma corridinha, tá de tênis mesmo. Se é de escritório, bota o Desce salto um ponto antes. desce um ponto antes, sobe as escadarias da Anhanguera ao invés de ir de elevador. Não, mas daí tem que ter joelho, Rosa. Tá de sacanagem. Se não tem Tem que ter joelho, não joelho. dá. É a descida que pega, Titi. A subida é força, é sensacional. Não é nada. O meu pega na subida, na descida, parado. É o inferno. O É que meu na pega verdade eu na não tenho joelho, descida. né? Aqui eu tenho uma plaquinha, aqui jaz um joelho. Então tem esse detalhe também. Então, o que acontece é exatamente isso. A gente pode utilizar, né, do atletismo e fazer esse uso do atletismo de diversas maneiras, de diversas formas e tudo mais. Aí eu preciso pedir um trabalho para vocês para a semana que vem, porque eu tenho que lançar aquela nota lá do professor até dia 20. Então vocês têm que mandar isso para mim e avisar no grupo da sala para que todo mundo faça, para ninguém ficar sem nota, senão eu estou perdido, né? É o seguinte, eu quero tipo uma redação mesmo, uma pequena redação, né? É, falando exatamente tudo que a gente conversou nessa aula hoje das possibilidades, das diferentes, né, possibilidades aí da utilização do atletismo, e só que eu quero que vocês complementem não só a utilização, mas a aplicação e os benefícios. Entende como que é? Ficou grande, né? Utilização, aplicação e benefícios do atletismo, né? Em diferentes situações. Tem. Uhum. Lugares, formas, sabe? Tudo que vocês podem. Cria mesmo, tá? O que vocês conseguem ampliar isso. Por quê? Né? Qual é o meu objetivo ao pedir isso para vocês? Né? Além da ideia que eu preciso atribuir a nota para vocês, mas que vocês consigam ter uma noção real, verdadeira, de como a nossa área, né, e o esporte de maneira geral, ele é versátil na nossa aplicação, na nossa possibilidade de, de ampliação de espaços de trabalho para nós mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente comentou no começo, né, a pandemia, ela trouxe, eu fiz até o meu testemunho aqui, meu relato, né,
um desafio muito grande para todos nós, né? De entender uma situação completamente adversa e, a partir dessa situação adversa, criar, né, para cada um de nós, uma possibilidade de intervenção e de prática e de repente até uma possibilidade empreendedora, né, de subsistência, quando a gente ficou, por exemplo, confinado, quando foi exigido, né, de cada um de nós o isolamento e o afastamento social, e a gente não teve outra alternativa a não ser aderir, né, a ele, pensando na nossa segurança, em tudo que é importante para a gente, né? E uma das coisas mais importantes que a gente precisou pensar nesse momento foi a preservação da nossa vida. Ou não foi? Não foi assim que as coisas aconteceram? Sim, foi. Embora muita gente não tivesse acreditando, não quisesse aceitar essa visão, vamos dizer assim, né, da proteção e tal, mas algumas ideias eram exatamente essa. Fala, Pedro Paulo, você levantou a mãozinha aí. Professor, repete para mim o que vai ter que fazer no trabalho? Eu quero uma redação, né, um texto que Uhum. fale das diferentes possibilidades da aplicação do atletismo, né, e como você faria isso, né? E como você faria e quais são os benefícios, né? O que você poderia criar a partir disso? De repente, alguma ação empreendedora e tal. Dê asas à sua imaginação. Aborde, né? Amplie as possibilidades dessa utilização da seguinte maneira: existe uma técnica de desenvolvimento de criatividade, nesse curso que eu fiz, eu estudei, que é a técnica da divergência e da convergência. O que é isso? Primeiro, você, para melhorar a criatividade, você não julgar as suas ideias, julgar as possibilidades que aparecem na sua mente, né? E como que elas aparecem? As possibilidades, elas aparecem na mente a partir do momento que a gente combina tudo que a gente sabe, o conhecimento que a gente tem. Então, esse combinar, essa combinatividade, né? É assim que o Murilo Gun até fala, de informações, de possibilidades, nos trazem novas ideias. Então, não julgue essas novas ideias. E começa a fazer assim, ó, você parte do ponto que é as diferentes aplicações do atletismo. Começa a pôr ideia e vai divergindo, vai afastando isso, né? Não se limite a julgar as coisas. Ah, mas eu acho que isso não dá certo, eu acho que isso não existe, eu acho que ninguém faz, eu acho que todo mundo vai escrever. Não se importe com isso. Depois que você divergiu todas as ideias e você pôs isso no papel, o que você começa a fazer? Começa a convergir. Vê onde essas ideias se encontram, onde essas possibilidades que você criou se completam, se linkam. E daí você vai produzir um texto maravilhoso que eu tenho certeza que vai. Entende? É isso que eu quero de vocês. Professor, Oi. se acaso você gostar do texto, do nosso texto, isso vai ser divulgado na Anhanguera como um artigo científico, uma possibilidade de estudo? Pode ser. Eu vejo com o Ronaldo a possibilidade disso. Legal. Porque tem uma revista, né, virtual da Anhanguera que eles publicam. Eu pergunto para o Ronaldo qual é o procedimento. Eu não sei como é, tá? Eu pergunto, mas tendo a coisa,
eu, tendo a possibilidade, a gente tenta publicar sim. Beleza? Galera, o nosso trabalho hoje é esse. Se vocês tiverem dúvidas, sou todo ouvidos. Se não, a gente encerra por aqui. Bem mais cedo do que o normal. Nem gosto de fazer isso, mas é que eu acho que fluiu bastante. E eu não dei intervalo também, né? Metralhei vocês hoje, empolguei. É melhor sem intervalo, teacher. Não, tudo bem. Se todos concordarem, eu faço todas as aulas assim. As que faltam. Certo, povos e povas de Deus? Certo. Então, diferentes aplicações do atletismo. Isso. Tá. E pode criar à vontade. Deixa Qual que é o seu e-mail mesmo? a imaginação imperar. Diga, Alice. Qual que é o seu e-mail mesmo? luiz.sobrinho@croton.com.br. Deixa eu ver se eu tenho como mandar um chat para vocês aqui. Eu escrevo no chat. Ah, não tem. Aqui, vocês conseguem ver o chat? Se eu escrever aqui? Não, né? Então, peraí, quer ver? Vou fazer diferente. Vou por aqui, ó. Quer ver? Aí, vi. Apareceu aqui. Oh, caramba. Ah lá, o Daniel conseguiu. Por que o Daniel conseguiu? Deu certo aqui. O cara é um monstro do pântano, né? Nem aparece chat para mim, professor. Não tem essa opção nos 3 pontinhos aqui, não. Só tem que colocar minha espera, erguer a mão, desativar vídeo de entrada, teclado de descagem e alterar layout. Aonde que você achou, Daniel? Ah lá, ó, ele até escreveu o meu bagulho. O cara é o cara mesmo. Mas, ó, eu vou pôr aqui, ó. Eu pus aqui no meu... Tá vendo aí o slide? Tá escrito bonitinho aqui, ó. luiz.sobrinho@croton.com.br. Nossa, eu tava falando e o áudio tava desligado. Fiquei falando sozinho aqui. Tudo bem, Daniel, isso acontece. É nas melhores famílias. Mas o que que você tava falando? Conta pra nós. Onde que tá o Não, chat? aqui Pra ela ver. é do lado da mãozinha ali, ó, do levante a mão. Achou aí, Rosa Maria? Não. Mas tudo bem, agora eu já pus ali, ó, é só vocês copiar. Ai, cara, ignorante, né? Aí é nesse e-mail que vocês mandam. Ok? Ai, ai. Beleza. É o que eu mais tenho. Sobra beleza da minha pessoa, Daniel. Opa, agora então, né? Então, humildade também, viu? Uma coisa que eu tenho de sobra, assim. Diga. Fala, Rosa. Não, eu só tô testando, Ah, tá. porque eu Então, não tô Rosa, achando o o negócio. chat é um negocinho, sabe, parece um balãozinho, aqueles balãozinhos Não tenho, Não tem? De não revista em tenho. quadrinho. Eu sei, teacher, da Então, onomatopeia. nossa, chique. Uau! Nem tem nada a ver isso que eu falei. Do fundo do baú. Mas tudo bem. Então, amores, olha só. Ficamos assim de combinação. Vocês me Uhum. mandam isso, então, até a próxima aula. Tudo bem? Com muito amor e carinho. E eu lanço as notas. Próxima aula também online, tá? A gente não tem mais prática, não tem mais espaço. Na verdade, assim, a gente poderia até fazer mais uma prática, só que o espaço lá para a gente ele está bastante limitado, né? E para a gente ir para lá, para repetir o que a gente já fez, eu não acho viável nesse momento. Tudo bem?
a exposição, o risco. Então, a gente fica aqui, numa próxima oportunidade, nos encontraremos novamente. Ok? Ok. Então, beijo para vocês. Semana que vem estamos na área, se derrubar é pênalti. Valeu, Amém. professor. Amém. Valeu. Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Vou parar a gravação, hein? Encerrada.